Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre aqueles gestores públicos, ou aqueles servidores que estão em cargo de gestão, mas que eles não dão feedback, eles não gostam de dar feedback, ou porque eles não sabem dar feedback, ou porque eles acham que não é importante. Então, hoje nós vamos falar sobre competência da comunicação, em especial essa ferramenta tão importante para a gestão de equipes, que é o feedback. Bom, acabei falando, o feedback ele faz parte da competência de comunicação, mas ele é um instrumento da comunicação. Ele compõe a comunicação, o processo de comunicação como um todo, ele está dentro da competência gerencial que a gente fala sempre aqui no canal, que é essa competência comunicação. Mas o que seria exatamente feedback? Bom, como o próprio nome diz, é a forma de você dar o retorno a alguma pessoa sobre algum motivo, sobre um comportamento que foi feito, seja ele positivo ou negativo, sobre, por exemplo, fazer um comentário sobre alguma coisa que foi dita. Sempre que existe um retorno da informação para uma pessoa, seja na nossa vida pessoal ou profissional, a gente está falando que isso é um feedback. Então, é sempre retornar com a informação de alguma forma. Então, por exemplo, se o nosso profissional, o servidor da nossa equipe fez alguma atividade e ela foi positiva ou negativa, então você vai fazer um comentário que vai dar um retorno sobre esse comportamento, essa atividade, essa prática que esse funcionário fez, é aí onde se encaixa a nossa ideia do feedback. Então, ele pode ser, como eu já falei, positivo ou negativo, depende do cenário. Antes da gente falar especificamente sobre formas de feedback, aqui eu vou conversar com você por que o feedback é tão importante. Bom, a função do gestor é desenvolver a sua equipe, é interagir com a equipe, é esclarecer para a equipe quais são as metas que essa organização precisa chegar, ou o setor precisa chegar, precisa atingir. Então, esse gestor, ele precisa se comunicar com a sua equipe o tempo todo. Ele precisa orientar a sua equipe o tempo todo de como essas atividades precisam ser desenvolvidas. Como, quando, quantidade. Então, o gestor, o tempo todo, ele está conversando com a sua equipe, interagindo, e é importante sempre que a comunicação seja clara. Então, o gestor, ele é responsável por engajar a equipe, motivar a equipe. Como você faz isso? Conversando, se comunicando. Então, a parte de interação e comunicação é uma das principais atividades do gestor. E isso, quando o gestor tem essa competência de comunicação bem desenvolvida, melhor vai ser a interação do gestor com a sua equipe, e a equipe entre eles mesmo, né? Porque existe uma boa comunicação. A comunicação sempre precisa ser muito clara. É importante que haja um ambiente não só das pessoas falarem e depois não poderem dar um retorno, fazer comentários, dar a sua opinião. É importante que o gestor seja aberto a receber o retorno da sua equipe, que também é um feedback. Não é só o gestor que dá o feedback ao funcionário sobre um determinado comportamento do funcionário. É importante que o gestor também esteja aberto a receber um comentário, uma informação de volta da sua equipe também, talvez por um comportamento, ou uma atitude, ou uma tarefa, ou uma situação que o próprio gestor tenha feito. É importante sempre que num processo de comunicação esse canal seja aberto de todos os lados, né? Então, a comunicação de fato é muito importante. E aí, quando a gente fala especificamente do feedback, eu posso te dizer que o feedback ele pode ser utilizado por vários motivos. Um deles, poder motivar a equipe. Então, por exemplo, toda vez que um gestor ele vai utilizar um feedback para poder elogiar o trabalho de um determinado funcionário ou da equipe como um todo, ele está dando um feedback positivo. E esse feedback positivo ele pode ser dois. Ele pode ser um feedback de incentivo. Então, o gestor demonstra especificamente qual é a tarefa, ou o comportamento, ou a prática que o seu funcionário ou sua equipe tiveram, que foram positivas para a unidade. Então, o gestor ele dá esse retorno com relação a uma determinada situação, tarefa, atividade, comportamento,
E dessa forma ele está falando para a equipe que esse comportamento ele é positivo e eles devem replicar, eles devem manter esse tipo de comportamento, manter esse tipo de prática. Então esse feedback de positivo, ele é importante e ele precisa ser feito todas as vezes que o gestor precisa pontuar situações, ações, comportamentos que sejam positivos de um determinado funcionário ou de uma equipe. Eu diria que o gestor precisa fazer isso sempre e precisa sempre fazer isso logo depois dessa prática positiva ter acontecido. Primeiro, porque ele está mostrando para a equipe que ele está de olho no que eles estão fazendo, que ele se importa pelo que eles estão fazendo, que ele valoriza o que os seus funcionários estão fazendo e os resultados a curto prazo, médio prazo e longo prazo sempre serão positivos, porque dá uma sensação de pertencimento da equipe. Ele sabe que o gestor está preocupado com o desenvolvimento profissional deles. Então ele é sempre importante. A sugestão é que ele faça sempre que for necessário. Ai, Renata, mas é muito chato fazer todos os dias. Se a sua equipe é boa e todos os dias ela faz coisas boas, reforce. Nunca é demais dar um elogio se ele de fato é necessário, se ele de fato precisa ser feito, aconteceu. O gestor precisa ficar atento e fazer isso. Não é questão de gostar ou não gostar. Faça, é produtivo, é positivo para as relações profissionais. Outra situação que também é um feedback positivo, mas não tão positivo assim, seria um feedback que o gestor ele dá, mas não existe um motivo para que isso aconteça, ou ele não especifica quando ele vai dar esse feedback qual é o motivo pelo qual ele está elogiando seus funcionários. Então, e aí turma, legal, vocês são muito bons, maravilhoso. Aí o legal fazer. Pode ser feito. A curto prazo, até dá uma energizada na equipe. Só que esse é um feedback vazio. Ele não tem, assim, motivos de ser. Não existe uma situação que aconteceu que levou esse gestor a dar esse feedback positivo. Às vezes ele usou apenas para dar uma motivada na equipe. A curto prazo, funciona. Você acha que eu deveria fazer isso, Renata? Acho, se você teve vontade de um dia dar um feedback que seja positivo, independente se acontecer alguma coisa ou não, faça. Sempre vai ser positivo. Só que você precisa entender, como gestor, que isso tem resultado a curto prazo. A longo prazo, médio prazo, não. As pessoas até esquecem. Porque nem vão lembrar porque foi, afinal, que você deu aquele feedback positivo, porque você não atribuiu a uma situação específica, um comportamento, uma prática. Mas, ainda assim, é melhor do que nada. Você está com vontade de fazer, dar um elogio geral. Gente, vocês são maravilhosos, super bons. Amo trabalhar com vocês. É sempre positivo. Demonstra um carinho, né? Demonstra um certo contentamento de fazer parte da equipe. Ser gestor dessa equipe, porque eles são bons mesmo, vale a pena. Mas eles só têm resultados a curto prazo. Existem feedbacks que são negativos, mas eles são muito importantes que o gestor se atente a necessidade de aplicar feedbacks, que são aqueles feedbacks que a gente fala de ajuste de rota. O feedback ajuste de rota, ele vai acontecer quando o funcionário, o seu servidor, ele praticou um ato que não seja positivo ou não esteja correto. Então pode ser um ato, um comportamento, uma ação, alguma coisa que o funcionário ou a equipe fez e que por algum motivo não foi ruim, estava errado, precisava ser feito algum reparo. Sempre vai acontecer situações como essa e cabe ao gestor dar um feedback para mostrar para o funcionário que aquela prática, aquele ato, aquele comportamento não foi positivo. Então o gestor precisa mostrar para ele qual é o caminho correto, qual é a ação correta. Então, esse feedback de ajuste de rota, ele é muito importante, eu diria até que ele é mais importante às vezes do que o feedback positivo, porque ele precisa mostrar para o servidor, para o funcionário, qual é o caminho correto a seguir. Então, o gestor, ele precisa chamar o funcionário para conversar, ele precisa pontuar a situação que acabou gerando a necessidade de dar esse feedback, às vezes um trabalho que está mal feito, às vezes um comportamento que não foi bem feito, então o gestor precisa pontuar o motivo pelo qual ele está dando esse feedback, sem tantos julgamentos, focando nos fatos. Qual foi o fato
que aconteceu que gerou a necessidade do gestor dar esse feedback de ajuste de rota. Então, ele demonstra para o funcionário com clareza qual é o fato que aconteceu. É importante que esse gestor esteja aberto para que o funcionário explique o que aconteceu e esse gestor escute com verdadeira atenção, sem julgamentos. Porque na maioria das vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente não está muito prestando atenção no que a pessoa fala. Porque a gente tem histórias na nossa cabeça que já meio que falam pra gente o porquê que isso aconteceu, como aconteceu, o comportamento da pessoa, qual foi a intenção dessa pessoa, e aí a gente distorce a situação porque a gente não está prestando atenção corretamente. Então, o gestor, na hora dele dar esse feedback de ajuste de rota, ele precisa estar preparado para escutar verdadeiramente, com atenção, o que esse servidor vai falar sobre aquele fato que aconteceu, dar a explicação porque isso foi acontecer. Então, o gestor precisa demonstrar qual é o caminho certo a ser percorrido, como é que a tarefa precisa ser feita corretamente. Então, é importante. E aí eu diria ainda que depois que o gestor dê essa informação de como então deve ser o comportamento adequado do servidor, como é que deve ser como é que a tarefa deve ser desenvolvida corretamente, cabe ao gestor garantir que o receptor, que é esse servidor que está recebendo feedback, se ele de fato entendeu quais são as instruções que você está passando. O gestor, quando ele vai dar esse feedback, ele precisa ter certeza que o servidor entendeu a mensagem corretamente. Então, ele precisa ser muito claro nas palavras, na forma como ele está se comunicando. Ele precisa garantir que o funcionário entendeu, muitas vezes perguntando: olha lá, essa situação gerou um determinado prejuízo, e aí se pontua, eu gostaria de saber de você porque isso foi que aconteceu, e aí então ele escuta ativamente. Então o gestor deve explicar qual seria a melhor forma de se comportar ou de agir numa determinada situação, e aí ele perguntar: me fala agora você, o que foi que você entendeu do que eu te falei? E pede o feedback para o servidor. Pede para ele dizer nas palavras dele qual foi a mensagem que você acabou de passar. Faça essa conferência ao final para ter certeza que você foi compreensível pelo funcionário do qual você acabou de dar o feedback, ou às vezes da equipe. Eu sei que na maioria das vezes esse é o feedback mais difícil de se dar, mas ele é muito importante. O gestor é muito importante que ele, logo que ele identifique uma situação que seja negativa, ele já procure dar o feedback logo imediatamente. Claro, às vezes você vai falar: Renata, mas eu fiquei tão nervoso com aquela situação que se eu falasse alguma coisa eu ia brigar. Se de fato uma situação te deixou muito nervoso, emocionalmente você não tá legal, o ideal é que o gestor não dê o feedback naquele momento. Vá para casa, pense, relaxe, fique preparado, e aí quando você estiver emocionalmente controlado, retorne à sua unidade e chame esse funcionário para conversar. Sempre sozinho, respeitando a privacidade, não expondo o funcionário frente aos outros servidores. Faça isso com bastante respeito, mas lembre-se, é importante que você não esteja emocionalmente instável. O gestor precisa às vezes controlar. Pode falar: mas isso acontece? Acontece, às vezes tem situações que deixam às vezes as pessoas tão nervosas porque isso aconteceu, e é importante que o gestor tenha esse controle emocional, porque ele precisa dar o feedback, e às vezes acontece, e normalmente acontece, do gestor ele nem querer falar. E aconteceu com você, assim, às vezes tem situações que nem quero falar, não é possível que isso foi feito de novo, não é possível que essa pessoa fez isso e ela não percebeu, nem vou perder meu tempo com esse funcionário. Eu sei que tem gestores que às vezes eles não gostam de enfrentar essa necessidade de dar o feedback de ajuste de rota, e ele vai deixando isso passar. Qual que é o prejuízo disso? Se não existe uma comunicação clara entre o gestor e os seus funcionários, se o gestor não dá o feedback necessário, seja ele positivo ou negativo,
Os servidores acham que eles estão fazendo as coisas corretamente, porque ninguém veio para eles falar que isso estava errado. E aí um gestor que é omisso em dar os feedbacks corretamente, sejam eles positivos ou negativos, ele está fazendo, ou ele de alguma forma ele é conivente com as coisas erradas que estão acontecendo na sua unidade. Se aconteceu uma coisa errada e você não fez nada, você não falou nada, quem vai te dar o direito lá na frente de você reclamar desse servidor? Porque cabia a você, gestor, controlar essa situação. O gestor tem que estar sob o controle das situações. Então ele precisa dar esse feedback logo que aconteça. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não saiba como falar, mesmo que você não se sinta confortável em fazer, você precisa fazer. E a minha sugestão é que você sempre faça logo que aconteça. A única situação que eu digo para você não faça logo que aconteça é se você ficar muito nervoso e emocionalmente você não está legal para conversar com a pessoa. Então, vá para casa, descanse, pense melhor e volte no dia seguinte. Quando você vai dar o feedback, você precisa fazer sem julgamentos. Você precisa estar aberto a ouvir o que a pessoa vai te falar, porque, como eu já disse, às vezes a gente fica criando situações na nossa cabeça que não são reais. E aí nos impede de estar preparados para ouvir com bastante atenção aquilo que o servidor vai falar. Às vezes não é nada do que a gente pensou. Então, tentar evitar ficar fazendo histórias para tentar justificar por que será que essa pessoa fez isso? Nossa, será que ela não tá legal? Ai, será que ela é má assim mesmo e faz? Será que ela... Não dá para ficar pensando em situações. Foque nos fatos, apresente o que de fato aconteceu. Você pode demonstrar qual foi o seu desconforto com relação a essa situação, ou da equipe. Você deve perguntar para a pessoa por que isso aconteceu, por que ele tomou essa decisão, essa atitude. Então, você demonstra qual é o caminho correto para que ações como essas não aconteçam novamente, como é que a tarefa deve ser feita corretamente para que resultados negativos não aconteçam novamente. Então, você precisa ver, explicar claramente como deve ser feito, como é que o comportamento deve ser para que problemas não aconteçam novamente, como aconteceu, que gerou a necessidade de dar esse feedback de ajuste de rota. Então, lembrando que você precisa checar se a pessoa entendeu o que você falou. Aí você pede, então, você entendeu? Tudo certo? Então me fala o que foi que você entendeu. E aí você espera a pessoa falar para você ver se a comunicação foi clara, se foi compreensível aquele feedback que você quis passar. Por quê? Feedback precisa ser compreensível. Você, gestor, precisa garantir que a pessoa está entendendo. E feedback de ajuste de rota, como qualquer feedback, é sempre importante que exista um motivo claro. A pessoa precisa entender. A pessoa precisa entender claramente por que você está chamando ela para essa conversa, tá? Esse é o feedback ajuste de rota. Importantíssimo. Não deve passar. Não há nenhuma situação que justifique o gestor falar que, não vou falar. Não vou dar esse feedback. Não precisa. Sempre precisa. Gestores que utilizam o feedback com mais frequência, primeiro que a equipe mesmo, de uma certa forma, já se acostuma, ela já sabe que esse é o seu estilo de gerenciar. Segundo, a equipe percebe que você está super preocupado com ela, que de fato você está preocupado em desenvolver profissionalmente. E se tem ajustes para serem feitos, você está disposto a fazer, você está disposto a ajudá-lo, a esclarecer. Isso é muito legal. A equipe percebe que o gestor tem um zelo por eles, cuida deles. Eu acho muito legal. Não tem nada pior você estar num setor que o gestor não liga para você. Você faz certo, você faz errado. Você nunca recebeu nenhum tipo de feedback. Isso desmotiva o profissional. Se você trabalha no setor que o gestor o tempo todo está te incentivando, está falando que você faz as coisas certas, como você faz as coisas certas, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, ele está disposto a te ajudar, ele é claro ao dizer o que precisa ser feito. Esse gestor nessa unidade, ele vai estar sempre motivando a equipe a trabalhar e fazer melhor. Ele engaja a equipe a ser comprometida com o trabalho. Os resultados dessa unidade, que o gestor tem essa habilidade de comunicação bem desenvolvida e o gestor está disposto a comunicar toda vez que há necessidade, essa equipe é muito mais motivada. A tendência é que os resultados de fato concretos dessa equipe, desse setor, sempre serão melhores. Por isso que é muito importante. O feedback, a comunicação, ela é uma competência estratégica. Precisa ser feito.
Unidades com boa comunicação têm resultados organizacionais melhores. As unidades que não existe uma comunicação saudável, respeitosa, eficiente, vai tender a ter resultados negativos. Então, gestão, competência, comunicação é uma competência estratégica, sim. Aí você falou, Renata, mas você falou que eram 4 tipos. Qual que é o último? Seria o feedback ofensivo. O que é um feedback ofensivo? É quando um gestor dá um feedback, né, retorna uma informação, faz um comentário que não tem um motivo aparente, pode ser tudo ou pode ser nada, só que essa forma de comunicação ela é agressiva, ela é desrespeitosa. O gestor aumenta o nível de voz, o gestor expõe o profissional na frente de outros colegas, o gestor às vezes não dá um motivo pelo qual ele está fazendo isso, diz, já tô cansado, esse funcionário é uma porcaria, ele nunca atende, respeita as minhas ordens, ele faz o que quer, ele sempre chega atrasado, e aí ele expõe isso, é um feedback ofensivo. Ele nunca deve ser feito. Nunca. Não tem uma situação que justifique um gestor se comportar dessa forma. Isso só demonstra que o gestor não sabe se comunicar, que o gestor não sabe se comportar. Ele só está ali no cargo de gestão, mas ele não tem competências gerenciais desenvolvidas. Os resultados para isso, eles são negativos sempre, a curto, médio e longo prazo. Essa organização essa unidade tenderá a ter péssimos resultados organizacionais, porque o gestor não consegue uma das interações mais simples, que é uma comunicação clara e eficiente com a sua equipe. Então, esse feedback ofensivo, ele deve ser sempre evitado, tá? Então, você, gestor, precisa prestar atenção. Se você já percebeu que rolou um feedback ofensivo, se por algum motivo deu, você precisa pensar a situação, verificar como é que você pode desenvolver melhor essa competência e evitar o máximo possível situações como essa. Por quê? Um feedback ofensivo, ele não só vai desmotivar essa pessoa pelo qual recebeu esse feedback, como ele vai desmotivar a equipe toda, porque eles não vão se sentir respeitados. Eles tenderão a ir procurar um outro lugar para trabalhar. Então, é sempre negativo, evitem o máximo possível. Então, o que eu posso te dizer é, gestor, dê o feedback para sua equipe, para os funcionários, sempre que possível. Tente focar em situações específicas que justifiquem a necessidade de feedback. Então, seja claro, olha lá, Renata, lembra que você fez aquele relatório? Nossa, aquele relatório foi maravilhoso. Todos que leram o relatório sempre elogiaram, falaram coisas positivas. Parabéns, você é ótimo em se comunicar, em escrever relatório, sua escrita é super clara, muito bem escrito, você entregou no tempo, não sei. Pontue, explique claramente quais são os motivos pelo qual você está dando o feedback. Por quê? Isso vai demonstrar à pessoa que ela está indo bem, ela está indo no caminho certo, ela precisa continuar e, se possível, ainda melhorar, porque ela está indo super bem. Aquele que por algum motivo fez alguma situação que não foi tão positiva, explicar, pontuar a situação. A gente já conversou especificamente qual seria um roteiro básico assim de como dar um feedback com eficiência na sua unidade. Pense bem, treine, coloque essa competência em prática. Se você precisar, vá buscar por cursos com relação a isso. Eu trabalho como monitora e eu já tenho pego esse curso de feedback há algum certo tempo. Agora mesmo eu estou com o pessoal do TRT da 8ª região dando curso sobre feedback. Ele é muito necessário ao gestor. Ele precisa desenvolver bem as competências de comunicação e ele precisa dominar essa ferramenta que é o feedback, é uma ferramenta muito importante para a organização, para a unidade onde você trabalha. Quando o gestor ele domina essa ferramenta de feedback, ele vai contribuir para que exija uma relação de mais confiança com a equipe, de respeito, de comprometimento, ela é sempre positiva. Então, como os meus colegas lá do TRT da 8ª região que agora estão fazendo esse curso de feedback, se você acha que é necessário desenvolver essa competência e dominar essa ferramenta, vai buscar por formas de desenvolvê-la a partir de cursos formais ou informais, tá? Mas conhecimento é sempre importante e saiba que essa é uma competência muito importante para o gestor público. Bom, esse era o recado do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe para mim seus comentários sobre
o uso do feedback, você consegue usar com eficiência ou não, você tem problemas, quais são esses tipos de problemas, quais são os seus desafios para dar o feedback para a equipe. Compartilhe conosco a sua experiência, o seu conhecimento e eu te vejo no próximo episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo nas redes sociais e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e muito obrigada!